Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Nós voltamos novamente, estamos juntos aqui nesse momento de oração. Nós vamos estar orando e eu tenho mencionado os motivos pelos quais nós devemos orar. Mas eu quero agora dar uma palavra introdutória, depois nós vamos orar e depois nós vamos ouvir também um missionário. No momento anterior, eu falei que nós devemos orar e nós precisamos orar, e quando o discípulo chega para Jesus e pede a Jesus para o ensinar a orar. Quando em Lucas capítulo 11, verso 1, diz estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles entenderam que era necessário aprender a orar. E eu comentei então, no momento anterior, que nós precisamos aprender a orar. E, então, João Bizanho, ele compartilha princípios sobre a oração, e o primeiro é que nós precisamos orar com fé. Precisamos orar crendo. Jesus diz que se a gente pedir crendo, nós vamos receber. Mas o segundo princípio é que nós precisamos aprender a orar especificamente. Nós costumamos orar da seguinte maneira: a gente vai diante de Deus, a gente fecha os olhos, a gente se ajoelha e a gente despeja um monte de pedidos diante do altar do Senhor. Agora eu tenho dito o seguinte: imagina, você vai ao prefeito da cidade, você consegue agendar uma reunião com ele, você vai, uma entrevista, você vai lá conversar com ele, aí você chega e diz assim: prefeito, a minha rua está esburacada. Mas, prefeito, quer dizer também que as lâmpadas estão queimadas nos postes e a gente não tem uma iluminação legal. Prefeito, está faltando água na nossa rua. Prefeito, aí você coloca uma lista de pedidos diante do prefeito, o prefeito olha para você e diz: vem cá, mas exatamente o que é que você quer? Exatamente o que é que você quer? Então nós precisamos aprender isto. Quando nós vamos à presença de Deus, nós não estamos impedidos, proibidos de fazermos 10, 20, 30, 40 pedidos a Ele. Você pode fazer, eu também posso fazer. Mas é muito importante que a gente deixe algo específico no altar do Senhor. Então, ore com fé e ore especificamente. Então, nós precisamos fazer isso. No livro de Samuel, capítulo 11, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, nos diz o seguinte: e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, é a oração de Ana, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentardes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Olha, Ana vai e ela ora. E ela pede a Deus algo específico. Ela está ali naquele momento, e o momento durou um tempo, um determinado tempo. O sumo sacerdote fica preocupado, achando que ela está embriagada, bêbada. Se fosse hoje, estaria drogada. Mas ela está ali conversando com Deus. Ela está conversando com Deus. Mas naquela conversa longa com Deus, ela deixa algo específico para Deus. Ela quer gerar uma criança. Ela quer ter uma descendência. Ela quer dar luz a alguém. Mas ela sabe especificamente, ela quer um filho homem. Ela diz para Deus, mas lhe deres um filho varão. E Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho varão. Deus poderia dar uma mulher, Deus poderia dar um casal, Deus poderia dar trigêmeos a Ana, mas Deus atendeu ao pedido específico dela. Ela pede um filho. E ela diz, eu quero um filho varão. Nós precisamos aprender a orar especificamente. Você está pedindo a Deus para entrar na faculdade e você quer fazer um curso, então diga a Deus especificamente o curso que você quer fazer. Se você tem uma habilidade profissional, diga a Deus a empresa, o tipo de emprego que você quer. Se você tem uma enfermidade, você sabe, então, orações específicas. Você ora pelos seus filhos, mas de repente tem situações específicas na vida de um determinado filho ou filha. Então, ore especificamente.
Nós vemos, por exemplo, quando Jesus, no capítulo 11 de João, e ali Lázaro está morto e já há 4 dias, sepultado e tal, e Jesus vai lá, e Jesus vem, aliás, ele conversa com Maria, ele conversa com Marta, e é um momento interessante ali, mas quando Jesus ora pela ressurreição de Lázaro, eu vou me deter apenas ao verso 43, e tendo dito isto, clamou em grande voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. É algo específico. Jesus conversa com o pai e ele diz para o pai, que nesse relacionamento com ele, que ele sempre pede, o pai o ouve, as pessoas estão ouvindo, estão percebendo aquela conversa de Jesus com o pai, e depois ele olha para o sepulcro e ele diz, Lázaro, vem para fora. É algo específico. E Lázaro vem para fora. E Lázaro é ressuscitado. Então você precisa fazer isso. Quando Jesus, também em João capítulo 6, verso 11, ele vai multiplicar os pães, e o texto diz assim, tomou os pães e havendo dado graça, disse, repartiu-os pelos que estavam reclinados. Então ele vai orar pela multiplicação dos pães. É algo bem específico. Então eu quero desafiar você a orar com fé e pedir a Deus algo específico. Algo específico. Se você quer orar por um determinado pastor, ainda que você diga, Deus abençoe os pastores do Brasil, ok. Mas há um pastor que você conhece e que está precisando da tua oração. Diga a Deus, o pastor fulano de tal. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Deus abençoe pastor fulano de tal. Você tem vários filhos? Ok. Deus abençoe meus filhos. Mas há um filho ou uma filha pela qual você precisa orar especificamente. Você está orando pelas famílias, mas há uma família que precisa da tua oração. Diga a Deus, a família do irmão tal, da irmã tal. Faça a oração específica. Então, ore com fé e ore especificamente, ok? No próximo momento eu vou continuar com esses princípios. E eu espero que Deus te abençoe e Ele continue me abençoando também. Como eu tenho pedido, vamos orar pelos grupos de risco, para que Deus proteja, Deus abençoe. Nós vamos também continuar orientando esse grupo de risco, pela cura dos infectados, há pessoas infectadas e que precisam da nossa oração. Há pessoas também que precisam do consolo divino, conforto do Espírito Santo. Então vamos orar por essas pessoas que estão precisando desse conforto de Deus, estão enlutadas. Há pessoas ficando deprimidas, não só idosos, pessoas mais jovens, adultos, ficando deprimidos, precisam da nossa oração, da nossa intervenção por eles. Os relacionamentos familiares, famílias que não estavam acostumadas a ficar tanto tempo juntas, e agora estão juntos, e aí vem os problemas financeiros, falta de alimentação e tantos problemas, desemprego, e aí a família não consegue administrar isto, e as famílias estão tendo problemas. Vamos orar pedindo a Deus proteção por nossas famílias, por cada família. Orar pelo Brasil, não esqueça de orar pelo Brasil, pelo nosso executivo, o nosso legislativo, o nosso judiciário, para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão governando o nosso país. E que Deus abençoe a nossa pátria, a nossa nação. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por este momento. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, eu peço pelas famílias da nossa igreja, por cada família da nossa igreja. Pai, como pastor aqui eu não posso mencionar especificamente uma família ou outra, mas nas minhas orações particulares eu posso fazer isso. Mas agora, Pai, de forma pública, eu peço que o Senhor abençoe os idosos da nossa igreja, todos eles, Pai. Abençoe os idosos, adultos, os membros da nossa igreja. Proteja cada um. Pai, as famílias, dê o suprimento. Pai, as famílias que porventura estiverem passando por privações, que elas sejam supridas, Pai. Que o Senhor mesmo mostre-nos o caminho do suprimento, talvez através da igreja ou de uma família parente, mas que eles recebam o suprimento que precisam. Pai, eu peço por mim, como pastor da igreja, Pai, me mantenha vivo, aceso. Pai,
crendo no teu poder, na tua presença e no teu suprimento, Pai. Me mantenha, Pai, crendo no Senhor. Eu peço também pelos líderes da nossa igreja, Pai. Mantenha-os com uma fé viva, Pai. As famílias, os líderes das nossas famílias, Pai. Não permita que ninguém perca a fé, mas que eles continuem crendo no Senhor. E eu peço agora que o Senhor abençoe o pastor Coy, nesse momento agora que ele vai dar o seu testemunho, que possamos todos ser impactados com a palavra do teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu mencionei na oração, nós vamos agora continuar com o pastor Coy. O pastor Coy é missionário e ele trabalha para Missões Novas Tribos. E ele tem desenvolvido um trabalho dinâmico. Durante o ano, ele tem passado tempos em Manaus, desenvolvendo atividades lá para Missões Novas Tribos. Ele tem estado também em Boa Vista, também desenvolvendo esse trabalho, e ele tem estado no Seminário Peniel, aqui em Jacutinga, Minas Gerais. Então, ele tem desenvolvido um trabalho dinâmico. E eu peço, então, que você ore por ele e o ouça agora, e que Deus nos abençoe na palavra do pastor Coy. Deus nos abençoe e até o próximo momento de oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Oi, prezados irmãos da Primeira Igreja Batista de Éden. É com muita satisfação, com muita alegria que eu tenho esta oportunidade de compartilhar algumas coisas do nosso ministério, do nosso trabalho entre os Yanomamis, lá no norte do Amazonas, na fronteira com a Venezuela, entre os índios Yanomamis, na aldeia Marari. Nós somos membros da Missão Novas Tribos do Brasil. Meu nome é Luiz Antônio Pereira da Rocha, o da minha esposa é Miriam Lourenço da Rocha. Nesses últimos 3 meses, eu tive a oportunidade de estar lá na aldeia novamente. Passei 3 meses lá trabalhando com o livro de Gênesis, tentando fechar o livro de Gênesis para ser impresso. Trabalhei com o indígena Yanomami Ezequiel e também com o indígena cristão Raul. Então nós 3 trabalhamos nesses 3 meses e quase nós conseguimos completar tudo que nós queríamos para deixar o livro pronto para ser impresso. Mas por causa do coronavírus, no dia 25 de março, nós tivemos que antecipar a nossa saída. Então a missão pediu para que todos nós saíssemos, então nós saímos com 3 semanas de antecedência do trabalho. Mas o Ezequiel, que é o tradutor principal, e o Raul, que é ajudante, eles estão lá e estão trabalhando agora no livro de Gálatas, depois eles querem trabalhar no livro de Romanos e também eles querem dar uma checagem no livro de Efésios. Então os irmãos estejam orando por eles, porque também eles estão assustados, preocupados com essa questão do coronavírus lá na aldeia. E nós queremos voltar até lá quando for mais ou menos para agosto, se tiver normalizado essa questão de coronavírus. Amados, nós queremos agradecer imensamente as suas orações, o apoio espiritual que vocês têm nos dado através das suas orações, através das suas ofertas. E nós sabemos que Deus é quem vai recompensar os irmãos, que é Ele quem vai suprir suas necessidades. Então nós louvamos a Deus pelas suas vidas e pela disposição de vocês em nos manter no trabalho missionário. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 20. Lá Paulo diz assim, que antes nós não conhecíamos a Deus.
Então, Paulo também diz assim: irmãos, não se esqueçam, né, da nossa situação antes. Nós não conhecíamos a Deus, nós não éramos do povo de Deus, nós não tínhamos esperança. Então, essas três coisas são importantes. Nós não conhecíamos a Deus, nós não éramos do povo de Deus e nós não tínhamos esperança e vivíamos neste mundo sem Deus. Mas através da mensagem de Cristo, por causa da mensagem da cruz, do derramamento de sangue, por causa da morte de Cristo, nós agora somos conhecedores de Deus, somos conhecidos por Deus, somos povo de Deus e nós temos uma viva esperança. Que privilégio é nosso? Que privilégio nós temos é esse, de sermos chamados filhos de Deus, de termos essa esperança maravilhosa de um dia estarmos com Ele. Então, nós também temos essa promessa maravilhosa de que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, queremos agradecer muito mesmo a Deus por toda essa experiência em Cristo Jesus. E eu gostaria de, nesse momento, dizer para os irmãos: se regozijem, se alegrem em Deus, porque todos nós somos conhecedores de Deus por causa de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós tivemos este grande privilégio de sermos feitos teus filhos e termos essa esperança viva de que nós vamos estar contigo. Pai, obrigado por isso. Abençoe grandemente os irmãos ali da Igreja Batista de Éden. Abençoe a vida do seu pastor, abençoe a vida de toda a liderança. Em nome de Jesus. Amém. Eu passei um pouco.